Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo de primeira fila. Eu sou o Kevin Nicolas e o tema do vídeo de hoje é interessante e um pouco polêmico. Vamos explicar o porquê que o GP da Austrália saiu de Adelaide para Melbourne em 96. Que é uma história que é polêmica e divide opiniões até hoje, principalmente entre australianos, em especial nos estados de South Australia e Victoria. E nós vamos contar tudo no vídeo de hoje, desde os primórdios de Adelaide, passando por essa transição de Adelaide para Melbourne, os motivos dessa transição, o que aconteceu com Adelaide, o que aconteceu com Melbourne, enfim, tudo isso. Então, sem mais enrolações, vocês já sabem, bora para o vídeo. Bem, o motivo do GP da Austrália ter saído de Adelaide para Melbourne em 96 é simples. O governo do estado de Victoria, onde fica Melbourne, fez um acordo nos bastidores com a Fórmula 1 e levou o GP. Fim do vídeo. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui e falou! Eu tô zoando, óbvio que não é só isso, é uma história muito mais complexa e longa. E pra isso precisamos voltar no tempo, lá pros anos 20, onde tivemos o primeiro GP da Austrália em 1928 na espetacular pista de Phillip Island. Mas óbvio, a Fórmula 1 nem existia ainda. Até 1984 o GP da Austrália acontecia quase que anualmente em diversas pistas, 22 no total, olha que absurdo. Tudo isso? Entre elas estavam algumas famosas, como Bathurst ou Monte Panorama, Surfers Paradise e Albert Park. O GP mais conhecido desses foi o de 1956 em Albert Park, que ocorreu durante as Olimpíadas de Melbourne, que foi chamado inclusive de GP Olímpico, mas que não fez parte das Olimpíadas. E foi só em 1985 que ocorreu o primeiro GP da Austrália de Fórmula 1 em Adelaide, no estado de South Australia. Guardem o nome desse estado porque será importante. Em português esse estado é chamado de Austrália Meridional, mas eu vou continuar chamando de South Australia. Poliglota, fala vários idiomas. O GP foi idealizado pelo empresário Bill O'Gorman, que junto do premier do estado de South Australia na época, John Bannon, fizeram uma investida para levar a Fórmula 1 para a Austrália e de quebra aumentar a popularidade e reputação da cidade de Adelaide, que não era tão relevante assim quanto Melbourne e Sydney. Eles então se encontraram com Bernie Ecclestone em Londres, onde o Bernie recusou de começo, mas após a saída do GP de Dallas, Bernie aceitou a proposta. E a partir de 85 o GP da Austrália faria parte do calendário da Fórmula 1 no contrato de 7 anos. E o tal circuito de Adelaide seria um circuito de rua de apenas 3,7 km, 82 voltas e que sempre encerrava a temporada. O traçado era no melhor estilo Baku miniatura dos anos 80 e 90. Curvas de 90 graus, algumas curvas rápidas, uma longa reta para ultrapassar e muito caos. E a primeira corrida lá em 1985 foi sucesso total. Além de que foi uma prova interessante, com Ayrton Senna malucaço e vitória de Keke Rosberg. A parte de organização, atmosfera e até mesmo traçado foram elogiadíssimos. Fora que pilotos e fãs gostavam do traçado e das corridas, que poucas vezes não foram boas. Enfim, a Adelaide era bastante amada e melhorou ainda mais quando em 86 e 94 o título foi decidido em Adelaide. Fora corridas marcantes como a prova de 90 com vitória de Nelson Piquet, a de 91 que foi a corrida mais curta da história até 2021 e a de 93 com a última vitória de Senna e a última corrida de Alain Prost. Fora as corridas, o extra-pista era um ponto forte do GP da Austrália em Adelaide, pois era um ambiente muito festivo, com shows, atrações e atividades para os fãs, era algo único na temporada. Inclusive com pilotos participando dessas atividades, né, algo que não era tão comum na época, inclusive de shows. E era uma corrida tão bem organizada na época que o Bernie falou que os outros GPs da temporada precisavam elevar o seu nível para chegar aos pés de Adelaide. Assim como tudo na Austrália, que sempre é muito bem organizado. Até que nos anos 90 as coisas mudaram. Senta que lá vem a história. Com o sucesso imediato do GP da Austrália em Adelaide, o contrato foi renovado até 95. Mas ao mesmo tempo o estado de Victoria, onde fica Melbourne, tinha interesses. Victoria não recebia lá grandes eventos internacionais, então eles queriam algo. E após falhar em sediar as Olimpíadas de 1996, eles miraram no GP da Austrália de Fórmula 1. E esse plano foi capitaneado pelo empresário do ramo imobiliário Ron Walker, que nasceu em Melbourne, tinha sido Lord Prefeito de Melbourne nos anos 70 e queria levar o GP para Melbourne. E como ele fez isso? Bem, ele esperou o momento em que estavam rolando as eleições para o estado de South Australia, que atrasaram a renovação de contrato da Fórmula 1 com
Adelaide, para então atacar e levar a Fórmula 1 para Victoria, para Melbourne. E foi assim que Ron Walker, junto do premier do estado de Victoria na época, Jeff Kennett, viajaram em direção a Londres para uma conversa com Bernie Ecclestone face a face, incluindo o fato de que eles usaram nomes falsos para fazer uma reserva em Londres, a modo de deixar essa negociação de forma mais secreta possível. E bem, eles saíram de lá com o acordo fechado. Melbourne passaria a sediar o GP da Austrália a partir de 96 em Albert Park. Tudo isso por debaixo dos panos, onde só seria anunciado oficialmente meses depois, em 93. E claro, chocando a todos, em especial os cidadãos de Adelaide. Eles queriam sediar o GP da Austrália já em 94, mas o Bernie fez questão de cumprir o contrato com a Adelaide até 95. Então, em 95, teríamos a despedida de Adelaide da Fórmula 1. Que tristeza. E esse acordo feito de forma secreta e tal trouxe o sentimento de que o governo de Victoria roubou o GP de South Australia, o que deixou as relações bem difíceis entre eles. O pessoal do estado de South Australia começou a boicotar o que vinha de Victoria, em especial cervejas. Chegou inclusive ao ponto de um funcionário do aeroporto de Adelaide se recusar a abastecer o avião do empresário Ron Walker, o mesmo empresário que eu falei antes, e até mesmo pensar em colocar barreiras na fronteira com Victoria. Olha o nível da parada. A rivalidade entre esses dois estados já existia, mas só se intensificou com tudo isso. E até hoje isso existe, mas de forma bem menor, bem menor. Aí beleza, em 94 foi anunciada uma reforma de 100 milhões de dólares em Albert Park para sediar o GP a partir de 96. Enquanto isso, Adelaide se preparava para sua despedida que aconteceu em 95. Em uma prova caótica, com somente 8 carros completando a prova e vitória de Damon Hill, o GP da Austrália de 1995 fechava a temporada e também o ciclo de Adelaide na Fórmula 1, com direito a recorde de público, 520 mil no final de semana e 210 mil no dia da corrida. Uma honrada despedida. E curiosamente, a corrida seguinte a essa seria justamente o GP da Austrália de 1996 em Melbourne, abrindo a temporada. Para resolver essa crise, Melbourne, que é 3 vezes maior e mais rica, acabou comprando de Adelaide toda a estrutura de arquibancadas desmontáveis, blocos de concreto, alambrados e até as passarelas que atravessam a pista. Ou seja, exceto o asfalto, tudo veio pronto de Adelaide. Custou caro, 25 milhões de dólares. Dizem que ficaria pela metade se fosse montado tudo novo aqui. Mas foi uma forma de colocar panos quentes na crise. E aí o pessoal de Victoria teve que enfrentar outro problema: protestos ambientais de um grupo chamado Save Albert Park, em português Salve o Albert Park. Os protestos começaram em 1994, com preocupações com o tráfego e também com a parte ambiental, afinal Albert Park é um parque. É mesmo, é? Esse movimento realizou alguns comícios, com o maior deles sendo com 20 mil pessoas. E no dia da corrida, em 96, vieram 3 mil pessoas. Agora o governo de Victoria volta atrás, cara. Eles tentaram boicotar os patrocinadores da corrida, como por exemplo a Foster's, marca de bebidas. Mas no fim, mesmo com os protestos vigorando por vários anos, até hoje o GP da Austrália está em Albert Park. Eu diria inclusive que tinha muita gente torcendo para que esses protestos dessem certo e a Fórmula 1 voltasse para Adelaide. Mas então, a partir de 96, o GP da Austrália ocorreria no começo do ano e sempre em Albert Park, onde na maioria esmagadora das vezes abriu a temporada. E tivemos grandes corridas lá. As mais lembradas são as de 99, 2002, 2006, 2008, 2009, 2010 e 2016. E na parte do extrapista de organização seguiu o mesmo padrão de Adelaide. O GP em Melbourne sempre tem boas atrações e atividades para o público, né? Eventos com os pilotos, que inclusive é algo que hoje é comum na Fórmula 1 inteira, mas que a Austrália foi pioneira. E é claro, é uma prova muito bonita e muito bem organizada. O que peca às vezes é a parte da corrida mesmo, já que as corridas são bem mais ou menos em Albert Park, até mesmo chatas. E é um circuito bastante criticado no calendário. Mas recentemente tivemos reformas alterando o traçado em algumas partes e o contrato foi renovado com o Melbourne até 2037 para sediar o GP da Austrália. E em relação a Adelaide, bem, recentemente o circuito passou por perrengues. Primeiramente, o circuito foi reduzido de 3,7 para 3,2 km para sediar provas locais a partir de 99. E agora mesmo, em 2021, quase que a parte permanente do circuito foi demolida, que é cerca de 1,2 km da pista e compõe o setor 3 e o começo do setor 1. A razão para isso era a necessidade de reflorestamento naquela parte do circuito, mas enfrentando forte oposição, a decisão não foi tomada e apenas decidiram reflorestar a área em volta da pista. Pelo menos por enquanto, o circuito de Adelaide está salvo. E bem, essa foi a história do porquê do GP da Austrália ter saído de Adelaide para Melbourne. A Adelaide fez muito sucesso nos anos 80 e 90, muita gente sente saudade até hoje, e desde 96 a prova australiana é em Melbourne. Apesar do acordo por debaixo dos panos, alguns dizem que mesmo sem isso, a Adelaide não tinha condições financeiras
para continuar sediando o GP, o que discordo. Até porque se tratava do grande evento da cidade, eu duvido que largariam de mão tão fácil. Iam fazer um baita esforço para manter Adelaide na Fórmula 1. Mas é desse jeito que a Fórmula 1 está desde 1996 em Melbourne, o que causa muita divisão de opinião entre as pessoas, em especial australianos e mais especialmente ainda cidadãos de South Australia e Victoria. E olha, vou falar a real aqui, eu particularmente gosto de Melbourne. Podem me criticar. E bem, esse foi mais um vídeo de uma grande história. E é isso, galera, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei e compartilhe esse vídeo aí com a galera, porque muita gente não sabe o porquê que Adelaide saiu da Fórmula 1, porquê que Melbourne entrou no lugar de Adelaide. Então assim, espalha aí, velho, espalha. Não se esqueça também de nos seguir no Instagram, @primeirafilaf1, e de entrar no nosso servidor no Discord. Os links estão aonde? Na descrição. E mandem sugestões aqui nos comentários, né? Podem mandar à vontade aí, ó. Mandem. E é isso, muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui. E falou!